Olá, alunas! Eu sou a professora Michele. Na aula passada falamos sobre a BNCC e a educação infantil. Na aula de hoje vamos falar sobre o desenvolvimento, Deixo com vocês umas perguntas questionadoras. Os bebês se desenvolvem intelectualmente? E como as crianças se desenvolvem intelectualmente de 3 a 6 anos? E dos 6 aos 12 anos? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Na teoria de Jean Piaget, explica como o indivíduo, desde o seu nascimento, constrói o conhecimento, onde o desenvolvimento cognitivo procede por estágios. Todas as pessoas, portanto, desde que tenham desenvolvimento normal, passam por essas fases na mesma ordem, com possíveis variações nas idades. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo é um processo de sucessivas mudanças qualitativas e quantitativas das estruturas mentais. A construção do conhecimento ocorre quando acontecem ações que provocam o desequilíbrio no desenvolvimento, necessitando os processos de assimilação e acomodação, a construção de novos esquemas e alcance do equilíbrio. Vamos falar um pouco do processo de equilibração. Agora deixo umas perguntas para você. Como os homens constroem o conhecimento? Como você construiu seu conhecimento? Como se dá o processo de elaboração das ideias? Como a elaboração dos conhecimentos influencia a adaptação da realidade? É explicado segundo o pressuposto de que existe uma conjuntura de relações interdependentes entre o sujeito conhecedor e o objeto a conhecer. Esses fatores que são complementares envolvem mecanismos bastante complexos, que engloba o entrelaçamento de fatores que são complementares, tais como o processo de maturação do organismo, a experiência com objetos, a vivência social e, sobretudo, a equilibração do organismo ao meio. Os conceitos de equilibração tornam-se especialmente marcantes na teoria de Piaget. Por quê? Porque ele representa o fundamento que explica todo o processo de desenvolvimento humano. Trata-se de um fenômeno que tem, em sua essência, um caráter universal, já que é de igual ocorrência para todos os indivíduos da espécie humana, mas que pode sofrer variações em função dos conteúdos culturais do meio em que o indivíduo está inserido. Nesta linha de raciocínio, o trabalho de Piaget leva em conta a atuação de dois elementos básicos do desenvolvimento humano: os fatores invariantes e os fatores variantes. Mas o que são fatores variantes e o que são fatores invariantes? O invariante, na verdade, Piaget postula que, ao nascer, o indivíduo recebe como herança uma série de estruturas biológicas, sensoriais e neurológicas, que permanecem constantes ao longo de sua vida. São essas estruturas biológicas que irão predispor o surgimento de certas estruturas mentais, considerando-se que o indivíduo carrega consigo duas marcas inatas, que são a tendência natural à organização e à adaptação. Já na variante, ele fala o quê? Que são representados pelo conceito de esquema, que constitui a unidade básica de pensamento e ação estrutural, sendo um elemento que se transforma no processo de interação com o eu, visando a adaptação do indivíduo ao real que o circunda. Com isso, a teoria psicogenética deixa à mostra que a inteligência não é herdada, mas sim que ela é construída no processo interativo entre o homem e o meio ambiente que ele estiver inserido. A organização, à medida que aumenta a maturação da criança, elas organizam padrões físicos ou esquemas mentais em sistemas mais complexos. Já a adaptação é a capacidade de se adaptar às estruturas mentais ao comportamento para se adaptar às exigências do meio, as exigências que estão ali em volta dela, né? Já a assimilação consiste na tentativa do indivíduo em consolidar uma determinada situação a partir da estrutura cognitiva que ele possui naquele momento específico da sua existência. Exemplo: a criança que tem a ideia mental de uma ave como animal voador ou com penas e asas, ao observar um avestruz, vai tentar assimilá-lo a um esquema que não corresponde totalmente ao conhecido. Já a acomodação se refere a modificações dos sistemas de assimilação por influência do mundo externo. Assim, depois de aprender que uma avestruz não voa, a criança vai adaptar seu conceito geral de ave para incluir as que não voam. Aqui vocês estão vendo na tela os estágios do desenvolvimento cognitivo, que é o sensório motor, que é de 0 a 2 anos,
o pré-operatório, que é de 2 a 7 anos, o operatório concreto, que é dos 7 aos 11 anos, e o operatório normal, que é de 12 anos em diante. Vamos falar um pouco sobre o sensório motor. A partir de reflexos neurológicos básicos, o bebê começa a construir esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio. A inteligência é prática, as noções de espaço e tempo são construídas pela ação. O contato com o meio é direto e imediato, sem representação ou pensamento. Exemplos disso é a exploração manual e visual do ambiente, a experiência obtida com ações, a imitação, a inteligência prática, que é através de ações como agarrar, sugar, atirar, bater e chutar. A coordenação das ações proporciona o surgimento do pensamento, a centralização do próprio corpo, a noção de permanência do objeto. Já no pré-operatório, também chamado de estágio da inteligência simbólica, caracteriza pela interiorização de esquemas de ação, construída no estágio anterior, que é o sensório motor. É egocêntrica, centrada em si mesma e não consegue se colocar abstratamente no lugar do outro. Quando tem aquela coisa que divide o brinquedo, não gosta de dividir o brinquedo, briga pelo brinquedo, que é só meu, ou não quer dividir, não aceita a ideia do acaso e tudo deve ser uma explicação, é fase dos porquês. Já pode agir com simulação como se possui percepção global, sem discriminar detalhes, deixar de levar pela aparência e se relacionar fácil. Exemplos disso. Mostra-se para a criança 2 bolinhas de massas iguais. Dá-se uma delas a forma de salsicha. A criança nega que a quantidade de massa continue igual, pois as formas são diferentes. E eles não relacionam as situações. Nessa fase, a criança desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade, já sendo capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Não se limita a uma representação imediata, mas ainda depende do mundo concreto para chegar à abstração. Desenvolve a capacidade de representar uma ação no sentido inverso de uma anterior, anulando a transformação observada. Exemplo disso é despejar-se água de 2 copos em outros, de formatos diferentes para a criança. Diga se as quantidades continuam iguais, a resposta é afirmativa, uma vez que essas crianças elas já diferenciam aspectos e é capaz de refazer a ação. Já essa fase tão difícil, tão temida pelos pais, agora permite abstração, que não se limita mais à representação imediata, não somente às relações previamente existentes, mas é capaz de pensar em todas as relações possíveis, logicamente buscando soluções a partir de hipóteses e não apenas pela observação da realidade. Em outras palavras, as estruturas cognitivas da criança alcançam seu nível mais elevado de desenvolvimento, e tornam-se aptas a aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problemas. Exemplo disso é, se lhe pede para analisar um provérbio como de grão em grão a galinha enche o papo, a criança trabalha com a lógica da ideia metáfora e não com a imagem de uma galinha comendo grãos. Piaget, em um dos seus propósitos na educação, ele fala o quê? O conhecimento real concreto é construído através de experiências. Aprender é uma interpretação pessoal do mundo, ou seja, é uma atividade individualizada, um processo ativo no qual o significado é desenvolvido com base em experiências. O papel do professor, então, é aquele de criar situações compatíveis com o nível de desenvolvimento cognitivo do aluno em atividades que possam desafiá-los. O professor deve provocar o desequilíbrio na mente do aluno para que ele, buscando então o reequilíbrio, tenha a oportunidade de agir e interagir. O professor deve propor atividades que possibilitem ao aluno a busca pessoal de informações, a proposição de soluções, o confronto com os seus colegas e a defesa dessas, e a permanente discussão. O conhecimento é construído por informações advindas da interação com o ambiente. Tocando esta teoria, aquela proposta por Vygotsky, na medida em que o conhecimento não é concebido apenas como sendo descoberto espontaneamente, nem transmitido de forma mecânica pelo mundo exterior. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido. Se tiver alguma dúvida, pode passar mensagem para mim, passar chat, pode me chamar, que eu estou aqui para solucionar a sua dúvida, tá bom? Fique com Deus e até a nossa próxima aula.